A experiência de compra não termina no clique do mouse. Na verdade, ela é garantida lá no barulho das empilhadeiras. Hoje, vamos destrinchar o que a gente chama de efeito dominó na logística de cargas paletizadas. Existe uma ilusão enorme por aí de que o trabalho no chão de fábrica e a ponta final da cadeia são universos separados, mas a realidade é exatamente o oposto. Cada movimentação física nas docas, cada palete erguido, bate direto na satisfação de quem está esperando o serviço. Vamos entender como essa execução física está 100% amarrada no atendimento ao cliente durante as atividades operacionais. E o nosso roteiro para hoje é bem direto. Vamos passar por 5 pontos-chave: o impacto no cliente, agilidade com controle, o fluxo de comunicação, cenários práticos da operação e, fechando a conta, a postura operacional. Esse é o nosso mapa para entender como a atitude lá no galpão resolve a vida na ponta. Então fica a reflexão: o que a movimentação de um simples pallet tem a ver com a satisfação final do cliente? À primeira vista, parece só uma tarefa braçal e isolada no meio de um galpão gigante, não é? Mas, de verdade, essa ação é o coração batendo. Se esse movimento for desordenado ou der aquela atrasada, o impacto viaja direto para o fim da linha. Uma atividade de rotina vira um risco altíssimo para o negócio num piscar de olhos. O X da questão é que pequenos desvios geram ondas de choque gigantescas. Numa operação com pallets, o sucesso não é só sobre força bruta ou fazer a tarefa de qualquer jeito. É sobre sincronia pura. É fluxo de informação correndo solto e decisão rápida. Quando a gente não alinha as coisas, qualquer desvio vira aquele efeito bola de neve. Retrabalho, filas que não acabam mais e uma dor de cabeça enorme para rastrear a carga. O cliente sente isso na pele. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto: o impacto no cliente e como a percepção de qualidade começa logo ali, na doca. Essa ideia de que a qualidade só nasce em um escritório confortável de frente para o computador é um mito. A ligação invisível entre o gerenciamento da carga e o que o cliente acha do serviço é forjada bem ali, naquele ambiente que muitas vezes é puro caos organizado. Na prática, essa qualidade se traduz em atitudes bem visíveis. Do lado de uma operação de ponta, o controle absoluto. A gente passa credibilidade quando mostra organização e agilidade nas respostas. Uma equipe alinhada acompanha cada detalhe sem deixar a peteca cair, agir rápido diante de qualquer problema e, principalmente, não promete o que não pode cumprir sem uma confirmação operacional de ferro. Agora, quando a operação derrapa, especialmente naqueles picos de volume insanos, as informações se perdem. O que acontece? Atraso no carregamento, produtividade indo para o ralo, um retrabalho enorme e um baita desgaste. Passando agora para o nosso segundo tópico, vamos falar de agilidade com controle, ou seja, aquele eterno embate entre velocidade e eficiência. Chegou a hora de desmistificar uma confusão clássica que rola solta no mundo da logística. Sabe qual é a regra de ouro? Agilidade operacional não é sair correndo feito louco. Velocidade sem direção é, literalmente, como pisar fundo no acelerador de um caminhão com o freio de mão puxado. É só pressa. E pressa gera o quê? Erros, cargas erradas, acidente. Agilidade de verdade é responder rápido sim, mas com o padrão de qualidade intacto. É ter aquela malícia, aquela consciência situacional para sacar as prioridades, antecipar as dores de cabeça e matar o problema no peito antes que ele vire um gargalo que vai estourar lá no cliente. E é na hora do aperto, naqueles períodos de pico, que a gente vê quem é quem. O volume explode e a atenção tem que dobrar em coisas críticas. O fluxo dos caminhões, o tempo de permanência no pátio, a separação exata das cargas, a liberação ágil da doca e a atualização do status no sistema. Se o acompanhamento piscar justo na hora da pressão, até um atraso de minutos gera uma reação em cadeia que trava a estrutura inteira. E lá se vai a qualidade no atendimento ao cliente durante as atividades operacionais. Entrando no terceiro ponto da nossa jornada, vamos falar sobre o fluxo de comunicação, que é o sistema nervoso da operação. A gente não pode tratar a comunicação como um bate-papo de corredor. Se a informação cai, a carga cai junto. Simples assim. A diferença entre uma comunicação afiada e uma desastrosa é brutal. De um lado, a comunicação eficiente é papo reto, clareza, objetividade, confirmação absoluta de que o outro lado entendeu e repasse na velocidade da luz. Do outro, a comunicação falha, aquela que chega pela metade ou atrasada, cria um caos. São volumes que não batem, dificuldade imensa de dar suporte e expedição agarrada. Esquecer de confirmar uma mudancinha de nada pode gerar um atrito gigantesco que vai respingar direto na avaliação do serviço.
Para fugir desse pesadelo, a gente tem que ficar de olho em alguns gatilhos que exigem repasse imediato. Mudou a prioridade? Avisa. Tem atraso previsto? Avisa. A doca bloqueou? Deu divergência na carga física? Precisa de uma mãozinha extra? A regra é clara. Compartilha e confirma sem pensar duas vezes. As equipes de alta performance fazem isso de olhos fechados. A informação tem que chegar em quem precisa, na exata fração de segundo em que o fato ocorre, para garantir que o atendimento nunca fique no escuro. E agora a gente chega no nosso quarto ponto, os cenários práticos da operação. É aqui que a gente pega tudo isso que conversou e joga na realidade nua e crua do armazém. Vamos ver como essa teoria se comporta no calor do momento. Imagina uma situação de entrega com horário crítico. Olha o fluxo de uma equipe ágil. Passo 1, ninguém hesita, consulta logo o status. Passo 2, não se assume nada de antemão, a informação é validada na fonte. Passo 3, sente o cheiro de atraso na liberação, já avisa o cliente com total transparência. E o passo 4 é o grande diferencial, grudar no problema e acompanhar até a carga sair de verdade. O resultado, controle total e um desastre desarmado antes mesmo de acontecer. Por outro lado, olha só como uma falha boba derruba tudo. Uma doca é alterada, mas ninguém avisa o resto do time. A conta chega na hora, o caminhão fica parado esperando um fantasma, o carregamento sofre um atraso brutal e todo aquele setor engarrafa. Fica claro como a água, informações de logística nasceram para ser repassadas e confirmadas. Se a equipe guardar segredo, o fluxo vai para o espaço. E tem aquele terceiro cenário clássico que dói só de ver, a falta de acompanhamento. No momento zero, o pessoal nota uma divergência na separação, mas deixam para lá. Horas depois, sem nenhum líder puxando a responsabilidade, a pendência é engolida pelo volume e a carga perde a prioridade no sistema. Sabe como termina o turno? Com o próprio cliente ligando, furioso, reclamando do atraso. O que era um probleminha interno e controlável virou uma baita falha de serviço para o mercado. Isso escancara uma regra corporativa imutável. Registrar o problema no sistema não resolve a vida de ninguém. Digitar a ocorrência não faz a carga aparecer magicamente. O sentimento de dono, a responsabilidade sobre aquela demanda, tem que continuar até o negócio estar completamente resolvido lá na vida real. Caminhando para a nossa reta final, chegamos ao quinto ponto, a postura operacional, o fator humano da logística. A gente falou de processo, de sistema, mas nada disso para em pé sem a atitude e a mentalidade proativa de quem faz a engrenagem girar para manter os clientes satisfeitos. Na prática, quem atua na operação dita o resultado. Imprevistos acontecem todo dia, é a natureza do negócio. O que separa as grandes operações das amadoras é como a equipe reage aos obstáculos. Proatividade para não aguardar o problema crescer, compromisso de ir até o fim, responsabilidade feroz com o que é falado, digitado, olho clínico para os detalhes e colaboração máxima quando a pressão sobe. É isso que forma a base de um time imbatível. Nessas horas de sufoco, o controle emocional e o foco são os grandes divisores de águas. A gente pode resumir tudo numa frase bem poderosa. Excelência operacional não depende apenas de velocidade. Depende de organização, comunicação eficiente e comprometimento em cada etapa do processo. É misturando esses pilares que garantimos que a pressa não vai atropelar a qualidade. Cada pallet movido, cada pequeno detalhe precisa daquele senso de prioridade inegociável. E, para fechar com chave de ouro, fica essa provocação essencial para todo segmento. As equipes estão só empurrando caixa mecanicamente ou estão, a cada passo e decisão, garantindo a verdadeira excelência no atendimento ao cliente durante as atividades operacionais? Entender de forma profunda que o suor do dia a dia define a nota final do serviço é o que transforma uma operação comum numa verdadeira referência. Fica o convite para olharmos para os nossos galpões e garantirmos que aquele atendimento impecável comece de fato na doca. Um abraço e até a próxima análise estruturada.